O nosso evangelho de hoje é João 2, de 13 a 22, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje dia da dedicação da Basílica do Latrão. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinhas dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. O templo de Jerusalém estava servindo ao mundo mercantil e à corrupção. Eram corruptos os líderes de Israel, sumos sacerdotes, anciãos, doutores da lei, fariseus e saduceus. Usavam no templo uma moeda denominada tíria, confeccionada em Tiro, cidade pagã, mas era considerada uma moeda santa. Outro tipo de moeda não podia entrar no templo porque era considerada de origem pagã e não tinha valor por causa da alta inflação naquela época. Durante os festejos no templo, dava-se o enriquecimento dos sumos sacerdotes e de todo o sinédrio. Eles alugavam barracas, cobravam impostos de tudo e vendiam animais de suas próprias criações. Além disso, os cobradores de impostos, na entrada do templo, faziam as trocas das moedas, cobrando 8% a mais. Era corrupção por cima de corrupção. Dava a impressão de que ali, justamente no templo, Deus fosse o Deus dos ricos, o Deus de uma elite, e uma elite sem Deus, na verdade, que usa o nome de Deus em vista de si próprio, talvez mais um tirano do povo sofredor. Os sacrifícios eram mais para apaziguar o coração de Deus, gritos de piedade do povo, na espera da escuta daquele Deus que parecia tão distante e tão surdo. Essa era a imagem felizmente passada para o povo pelos representantes de Israel. Um tremendo contra-testemunho da fé que eles representavam e professavam. Eles não eram transparência do Deus da misericórdia, mas de figuras idolátricas por causa da prática interesseira desempenhada na casa do Senhor. A eles cabiam muito bem as palavras do profeta Ezequiel: Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu de uma fratura, não conduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Ezequiel 34, de 3 a 6. Eis-me, diz Senhor, contra os pastores, aqueles que exploram, iludiram e manipularam as ovelhas do Senhor em benefício próprio. Jesus, com seu gesto, manifesta sua intenção de purificação total e eliminação de todo o sistema corrupto, perigoso quanto ao povo de Deus e em relação a cada pessoa que crê. Através dele, o povo pode ver o Deus de misericórdia e de compaixão, o Deus próximo, misturado com eles. O Deus feito carne, o Emanuel. Em Jesus, Deus se revela a favor dos sofredores e desamparados.
inimigo das cadeias injustas, dos falsos profetas, daqueles mascarados de religiosidade, mas podres, e inimigos do verdadeiro testemunho da salvação. Por meio de Jesus, foi possível combater o sistema religioso corrupto para fazer nascer uma nova primavera. Um novo sistema que não se centra mais no Templo de Jerusalém, mas em Jesus mesmo, que não veio para restaurar Jerusalém, mas ser ele mesmo o templo e cabeça da nova e eterna Jerusalém, a nova eterna aliança, a Igreja una, santa, católica e apostólica. O verdadeiro templo é o próprio Jesus Cristo. Pela fé e pelo batismo fomos inseridos no seu corpo, formando um novo povo de Deus. Além de estarmos no templo, o próprio Cristo torna-se também templo do Espírito de Deus, ou torna-nos, melhor dizendo, templos do Espírito de Deus. Somos o santuário do Altíssimo, 1 Coríntios 3, 16 a 17. Isso nos traz uma enorme responsabilidade. Eu e você somos santuários de Deus em qualquer lugar onde estivermos, escola, trabalho, casa, com os amigos, passeando, conversando, seja onde for, ali somos santuários do Senhor. Quanto ao fato de Jesus não dar crédito àqueles que acreditaram na sua palavra, tem a ver com o fato de eles não aderirem a Jesus pelo que ele é, mas por aquilo que eles acham que Jesus seja, ou seja, um Messias dinástico, político, poderoso, restaurador da dinastia de Davi. Esse tipo de Messias, rei, era insuportável para Jesus, pois sua condição de vida diz respeito a uma realidade de serviço. Ele é o servo e tem consciência dessa realidade. Então, todo aquele que dele se aproximar, dando atenção à lógica mundana do poder, não será valorizado na sua crença por Jesus. Além do mais, Jesus os conhecia por dentro, sabia de seus pensamentos e intenções. Pois bem, diante disso, diante desse texto, nós estamos pensando também na nossa realidade una, santa, católica e apostólica. Hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que é a catedral da Arquidiocese de Roma. É uma festa que no primeiro momento, no século XII, estava voltada para a diocese, para a cidade, a orbe, né? Urbe, para a urbe, a cidade. Depois passa para o orbe, para toda a terra, né? A igreja no mundo inteiro celebrando hoje a igreja mãe, que é a igreja cabeça. Então, a igreja construída ainda por Constantino. Pois bem, queremos pensar na nossa realidade de igreja, a nossa realidade de corpo místico de Cristo. Jesus Cristo quer que sejamos os santuários. Se vamos construir santuários belíssimos, então devemos fazer o seguinte: assim como entramos no santuário belíssimo, Deus também quer entrar em nós. Então é importante que sejamos esses verdadeiros santuários. Pensemos nisso. Pensemos também na nossa mãe católica. Sejamos verdadeiramente católicos, filhos de Deus conscientes, né? Fortes, fortalecidos mesmo, abertos à ação do Espírito Santo, conscientes do que somos. Vamos tentar em nós ser aquilo que Jesus pede, luz, sal e luz das nações. Que nós possamos, de fato, ser transparência de Jesus Cristo na história. Não uma igreja de pedras, mas nós como pedras vivas nesse edifício espiritual que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.